Olá pessoal, hoje daremos início ao capítulo 2 com conteúdo de máquinas elétricas e nessa primeira parte da aula falaremos sobre magnetismo. Os fenômenos magnéticos e elétricos são conhecidos pela humanidade desde a antiguidade. Eles começaram a observar a atração de alguns metais por um mineral chamado magnetita, que é considerado um ímã natural. Ímãs naturais são todos que se encontram na natureza de forma espontânea e não precisam de interferência humana para atrair outros materiais. Esses ímãs naturais são as rochas compostas por magnetita. Os ímãs artificiais adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem com outros ímãs. E esse processo é chamado de imantação. No magnetismo, podemos classificar os materiais de duas formas: ferromagnéticos e não ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos são compostos por substâncias que podem interagir com ímãs e ser imantadas, ou seja, atraídas, como por exemplo, ferro, níquel e cobalto. Já os materiais não ferromagnéticos são compostos por substâncias que não são atraídas fortemente por ímãs e por isso não podem ser atraídos, como madeira e plástico, por exemplo. O campo magnético da Terra, também conhecido como magnetosfera, se comporta como um grande ímã que orienta outros ímãs menores. Por exemplo, se deixarmos um ímã livre para rotação, pendurado por um fio e amarrado ao meio, observaremos que ele se orienta sempre para a mesma direção. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra, que se encontra próximo ao polo norte geográfico. E o polo sul do ímã é atraído pelo polo norte magnético da Terra, que se encontra próximo ao polo sul geográfico. Graças à interação de materiais magnéticos com a nossa magnetosfera, os chineses conseguiram desenvolver a bússola por volta de 2000 anos antes de Cristo. Esse instrumento é constituído por uma agulha ou ponteiro de material magnético suspenso em um pino vertical que possibilita a rotação da agulha, semelhante aos ponteiros de um relógio. Ao rotacionar o ponteiro, volta sempre para a mesma orientação, direcionada pelo campo magnético da Terra. Esse instrumento possibilitava a navegação em alto mar com boa precisão e sem necessidade de observar a posição das estrelas, não dependendo de bom tempo e céu aberto para se localizar precisamente. Os fenômenos elétricos e magnéticos foram estudados separadamente até o início do século XIX, quando Hans Christian Ørsted constatou a existência de correlação entre esses dois fenômenos em 1820. Enquanto preparava uma aula sobre fenômenos elétricos, Ørsted observou no experimento que a corrente elétrica, ao passar nos fios do circuito, fazia com que a agulha de uma bússola que estava próximo ao experimento sofresse uma deflexão, ou seja, mudasse de direção. Então ele concluiu que a corrente elétrica que circulava nos fios era capaz de produzir efeitos magnéticos. As observações de Ørsted serviram de base para os experimentos de Michael Faraday. Faraday observou que, ao introduzir um ímã em uma bobina, uma corrente elétrica era detectada nessa bobina. E esse fenômeno deu origem à lei de indução de Faraday. O experimento de Faraday foi fundamental para o desenvolvimento do eletromagnetismo, pois, na sua lei de indução, ele explica que a variação do fluxo magnético em uma bobina induz o surgimento de uma corrente elétrica, ou seja, passando um ímã, um material magnético, no meio de uma bobina, uma corrente elétrica será criada e sentida,
por equipamentos específicos para isso, como por exemplo, passando um material magnético no meio de uma bobina ligado a uma lâmpada, essa lâmpada será acesa através da corrente elétrica que foi criada. Esse é o princípio base para o funcionamento da maioria dos geradores elétricos atualmente.